Há barcos que outrora foram vistos como símbolos de prazer e estatuto na água. Um sonho que muitos estavam dispostos a pagar centenas de milhares para possuir. Mas, após pouco tempo, o seu valor cai a pique de uma forma inacreditável, chegando quase a perder o valor inicial. O que fez com que estas máquinas dispendiosas chegassem a este estado? Será o mercado, o design ou a própria decisão do comprador? No vídeo de hoje, vamos explorar 7 tipos de barcos que estão a desvalorizar a uma velocidade surpreendente e, à medida que chegamos ao fim, a história tornar-se-á ainda mais inesperada. E agora mesmo, vamos começar com o primeiro top. Top 7. Numa época em que as atividades de lazer aquático explodiram, as linhas de barcos dedicadas à criação de ondas tornaram-se rapidamente símbolos de um estilo de vida luxuoso, com preços que podem atingir centenas de milhares. Foram promovidos como a máquina perfeita para criar grandes ondas à popa, proporcionando uma experiência única que nem todos os barcos conseguem oferecer. Mas esta especialização tornou-se o seu ponto fraco fatal. Este é um segmento extremamente restrito, adequado apenas a um grupo muito específico de pessoas, que não só têm recursos financeiros, como necessitam de condições ambientais adequadas e de um grupo de amigos para aproveitar todas as funcionalidades. Quando a economia começa a abrandar, despesas de lazer de alto nível como estas são geralmente as primeiras a ser cortadas. Além disso, os custos operacionais não são baixos, com cada utilização a poder custar centenas em combustível apenas para manter o sistema de ondas. Quando muitos proprietários percebem que não utilizam o barco o suficiente para justificar o custo, começam a revendê-lo, e quando demasiadas pessoas vendem num mercado já de si pequeno, o resultado inevitável é uma queda acentuada no valor. Acha que um produto outrora visto como o auge pode desvalorizar tão depressa? Top 6. Se o segmento dos barcos de ondas já era difícil, houve modelos outrora extremamente requisitados que mostram problemas ainda mais graves. Estes barcos estiveram na lista dos favoritos, com preços elevados e uma imagem luxuosa. Mas quando o mercado arrefeceu, os problemas latentes começaram a surgir. Muitos proprietários começaram a relatar que, após pouco tempo de uso, surgiam falhas técnicas frequentes. O sistema de ondas, a alma da experiência, não funcionava de forma estável e componentes críticos tinham de ser substituídos várias vezes. Os ecrãs de controlo por vezes operavam de forma imprecisa, afetando diretamente a experiência do utilizador. Até alguns detalhes exteriores mostravam sinais de degradação mais cedo do que o previsto. Quando um produto de alto valor não garante fiabilidade, a confiança do comprador vacila. Os interessados tornam-se mais cautelosos, fazendo mais perguntas antes de decidir. O resultado é que muitos barcos ficam à venda por longos períodos sem comprador, e o fosso entre o preço pedido e o valor real aumenta. Isto faz com que o seu valor continue a cair profundamente. Estaria disposto a gastar uma grande quantia num produto onde a estabilidade é posta em causa? Top 5. No mundo dos barcos de luxo, o nome da marca era outrora um selo de garantia de qualidade e valor a longo prazo. Havia linhas de barcos vistas como ícones de sofisticação, onde o comprador não pagava apenas pelo produto, mas pela reputação por trás dele. Mas quando a estratégia da marca muda, tudo começa a tremer. Algumas linhas de produtos são ajustadas ou descontinuadas. A rede de distribuição torna-se mais escassa, levando os compradores a questionar o futuro da marca. Quando se considera comprar um barco usado, o que importa não é apenas o estado atual, mas a capacidade de suporte futuro, se não tem a certeza de que a marca continuará forte nos próximos anos. Estaria disposto a pagar um preço elevado? Além disso, ao mesmo nível de preço, os compradores têm muitas outras opções mais polivalentes que podem servir vários propósitos em vez de apenas uma experiência específica. Quando o mercado se torna competitivo e a oferta aumenta, estes fatores impactam rapidamente o valor de revenda. E o que muitos proprietários não esperavam é que o seu investimento inicial começasse a desvalorizar mais depressa do que o previsto. Top 4. Houve um tempo em que os barcos pontoon eram vistos como a escolha ideal para famílias, oferecendo espaço amplo e conforto na água.
Tornaram-se tão populares que os fabricantes aumentaram drasticamente a produção para satisfazer a elevada procura. Mas esse mesmo boom criou um grande problema quando o mercado arrefeceu, com a queda da procura. O volume de barcos produzidos no período anterior começou a inundar o mercado. Tanto barcos novos como usados surgiram em simultâneo e em grande número, fazendo com que a oferta superasse largamente a procura. Para escoar o estoque, os vendedores começaram a baixar os preços dos barcos novos, o que arrastou o valor dos usados quase instantaneamente. Isto criou um efeito dominó que muitos não previram. Um barco que outrora tinha um preço muito elevado, recebe agora propostas significativamente mais baixas. O ponto fulcral é que o problema não reside inteiramente na qualidade, mas na própria estrutura do mercado. Quando a quantidade excede a procura real, nem os bons produtos conseguem manter o valor. Acha que bastaria uma mudança no mercado para que todos os valores se invertessem tão depressa? Top 3 no esforço de alcançar mais clientes. Algumas linhas de barcos foram posicionadas como opções mais acessíveis em comparação com as versões premium. Contudo, neste mundo, acessível continua a significar uma quantia considerável. Quando o mercado está em crescimento, isto não é um problema, mas quando tudo abranda, as limitações tornam-se evidentes. Um dos fatores cruciais é o reconhecimento da marca. Para quem não está familiarizado com o setor, o nome da linha não é suficientemente forte para gerar confiança imediata. Perante várias opções, as pessoas tendem a inclinar-se para marcas mais conhecidas. Além disso, para manter o preço mais baixo, alguns detalhes têm acabamentos mais simples, e essa diferença torna-se óbvia quando comparada diretamente com as linhas de topo. À medida que a oferta aumenta e os compradores se tornam mais prudentes, estes pontos fracos fazem com que o valor desta linha de barcos caia rapidamente. Não são raros os casos de perda de uma grande parte do valor em apenas alguns anos. Isto levanta a questão: será que a poupança inicial é realmente uma boa escolha se o valor cair tão rapidamente depois? Top 2 no segmento de luxo. Existem barcos com preços extremamente elevados, destinados a um grupo muito pequeno de clientes dispostos a gastar generosamente. Em tempos de mercado favorável, isto não é um problema. Mas quando a situação muda, o próprio preço elevado torna-se o maior obstáculo. O mercado para tais produtos já é muito restrito e, quando os compradores se tornam mais cautelosos, o número de pessoas dispostas a gastar diminui drasticamente. O resultado é que muitos barcos ficam parados no mercado por longos períodos sem encontrar comprador. A pressão para baixar o preço surge, provocando uma queda acentuada no valor. Além disso, quando surgem problemas técnicos e inspeções relacionadas com a qualidade, a confiança do comprador é ainda mais afetada. Quando se gasta uma fortuna, espera-se a perfeição, mas um pequeno problema basta para fazer reconsiderar. E quando a confiança desce, o valor acompanha-a. Isto faz com que muitos proprietários percebam que o seu ativo perdeu uma parte significativa do valor num curto espaço de tempo. Top 1. Houve ideias outrora vistas como revolucionárias, trazendo uma abordagem totalmente nova e atraindo grande atenção do mercado. Um modelo de barco concebido com um conceito diferente, focado na facilidade de uso e num preço mais acessível. Criou inicialmente um grande entusiasmo, mas com o passar do tempo, começaram a surgir problemas graves. Foram registrados incidentes de segurança, incluindo situações perigosas que causaram preocupação aos utilizadores. Quando as investigações indicaram que o design poderia afetar a estabilidade em certas condições, a confiança do mercado quase colapsou. Foram efetuadas recolhas para corrigir as falhas, mas o dano na imagem já era demasiado grande. Quando os compradores perdem a confiança, o valor do produto dificilmente recupera. Muitas entidades nem sequer querem aceitar a retoma deste produto e, quando o fazem, o valor oferecido é muito inferior ao original. Este tornou-se um dos exemplos mais claros de como uma ideia, por mais atraente que seja, pode falhar se não garantir o elemento central: a segurança. Acha que a inovação traz sempre um risco tão grande? Esses foram os 7 tipos de barcos que desvalorizaram tão depressa que deixaram muitos surpreendidos, desde modelos outrora cobiçados até ideias tidas como revolucionárias.
Tudo isto mostra que o mercado pode mudar mais depressa do que imaginamos e que o valor nem sempre é tão sustentável quanto esperado. Qual o caso que mais o impressionou nesta lista? Partilhe a sua opinião e não se esqueça de clicar em gosto e de subscrever o canal para não perder os próximos conteúdos.